reino de Elarion era uma terra majestosa, banhada por colinas douradas e cercada por montanhas que pareciam tocar os céus. Seu coração pulsava dentro de um castelo imponente, erguido sobre uma falésia de pedras brancas, com torres que pareciam observar o horizonte como sentinelas eternas. Durante séculos, a linhagem real governou com sabedoria, mantendo a paz entre seus súditos e protegendo as riquezas de seu vasto território. O príncipe herdeiro, Augusto, cresceu sob o peso dessa responsabilidade. Desde pequeno, fora moldado para ser um líder, treinado nas artes da guerra, na política e na filosofia. Contudo, o que mais ardia em seu espírito era a liberdade. Diferente dos reis anteriores, que passavam seus dias imersos em conselhos e estratégias, Augusto ansiava por aventura. Ele amava explorar os arredores do castelo, especialmente a vasta floresta que se estendia para além das muralhas. Os anciãos do reino contavam histórias sobre a floresta. Falavam de segredos antigos, de seres ocultos e de trilhas que se perdiam no tempo. Mas Augusto nunca deu ouvidos a essas lendas. Para ele, aquele era apenas um lugar selvagem, cheio de desafios para serem vencidos. Sua irmã, a princesa Helena, era o oposto. Inteligente e observadora, preferia a calma dos corredores do castelo ao caos imprevisível da floresta. Ela amava Augusto e admirava sua coragem, mas também temia sua imprudência. Algo dentro dela sempre lhe dizia que um dia essa sede por aventura traria consequências. Era uma manhã de outono e a névoa pairava sobre os campos como um véu prateado. O vento soprava com um frio cortante, carregando o cheiro das folhas secas espalhadas pelo chão. Os cavalos estavam inquietos nos estábulos e os cães de caça rosnavam para o vazio, como se pressentissem algo invisível. Augusto decidiu que era um dia perfeito para caçar. Como de costume, preparou seu arco, montou seu cavalo negro e partiu com um pequeno grupo de guardas. As árvores altíssimas da floresta se erguiam ao seu redor, seus galhos entrelaçados formando um túnel sombrio. O príncipe sentia-se vivo naquele ambiente. Cada passo do cavalo sobre a terra úmida, cada farfalhar das folhas, cada som distante de um animal se escondendo na vegetação, despertava nele uma emoção única. Por horas, o grupo avançou sem incidentes. Encontraram rastros de veados e ouviram o uivo distante de lobos, mas nada que chamasse sua atenção. O tempo passou rápido, e quando o sol começou a mergulhar no horizonte, os guardas sugeriram que voltassem. Porém, Augusto notou algo incomum entre as árvores, pegadas profundas, como se algo pesado tivesse passado por ali recentemente. Uma curiosidade insaciável cresceu dentro dele. Ordenou que os outros retornassem ao castelo e seguiu sozinho. Seu cavalo avançava devagar e a floresta parecia cada vez mais densa, como se estivesse fechando-se ao seu redor. O silêncio tornou-se absoluto. Nem mesmo o som do vento era audível. Então, algo mudou. Os galhos começaram a se mexer sem que houvesse vento. Sombras alongaram-se de maneira estranha no solo, e um frio anormal percorreu sua espinha. Seu cavalo empinou de repente, assustado, e disparou na direção oposta. Augusto tentou segurá-lo, mas a força do animal era descomunal. Ele foi lançado ao chão, sua visão escurecendo por um breve momento. Quando abriu os olhos, estava sozinho. Seu cavalo havia sumido, e ao seu redor, a floresta parecia diferente. As árvores eram mais altas, os troncos mais retorcidos, e um cheiro estranho impregnava o ar. Foi nesse momento que ele percebeu que algo estava terrivelmente errado. A noite caiu, e Augusto não retornou. No início, os conselheiros do rei tentaram acalmar a rainha, afirmando que o príncipe provavelmente havia decidido acampar na floresta. Mas à medida que as horas avançavam sem notícias, o castelo mergulhou em um estado de tensão crescente. Os guardas foram enviados em busca do herdeiro, mas voltaram de mãos vazias. Nenhum sinal de Augusto, nem rastros, nem pegadas. Apenas o silêncio inquietante da floresta.
O rei ordenou que reforçassem as buscas, mas quanto mais os soldados exploravam, mais a sensação de que algo terrível havia acontecido crescia. Na manhã seguinte, o cavalo de Augusto retornou ao castelo, sozinho, com a pelagem coberta de suor e os olhos arregalados de puro pavor. Algo havia assustado o animal de uma forma que ninguém conseguia explicar. Rumores começaram a se espalhar entre os criados e nobres. Alguns acreditavam que bandidos haviam capturado o príncipe. Outros diziam que alguma criatura selvagem o atacara. Mas havia aqueles que falavam em algo pior, algo que ninguém ousava nomear. A floresta, diziam os mais velhos, nunca foi apenas uma floresta. Havia nela segredos antigos, portais invisíveis para aqueles que ousassem cruzar seus limites. A rainha chorava em desespero, e o rei, sempre firme, começou a sucumbir à preocupação. Ele sabia que, se Augusto não fosse encontrado, o reino inteiro entraria em caos. E então, no meio desse cenário de incerteza e medo, Helena tomou uma decisão. Ela não podia mais esperar. Cada segundo que passava parecia um golpe contra seu coração. Seu irmão estava lá fora, perdido em um lugar que ninguém conseguia entender, e ninguém estava fazendo nada além de especular e temer. Antes que o sol nascesse no terceiro dia do desaparecimento de Augusto, Helena se preparou. Vestiu uma capa escura para se misturar à escuridão da floresta, prendeu uma adaga ao cinto e pegou uma pequena tocha. Ela não disse nada a ninguém. Não pediu permissão, não alertou os guardas. Apenas partiu. Quando cruzou os limites do castelo e entrou na floresta, sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O ar parecia mais pesado, o cheiro da terra mais intenso. A sensação de estar sendo observada a acompanhou desde o primeiro passo. Mas ela não hesitou. Seu irmão estava lá dentro, em algum lugar, e ela não voltaria sem ele. A cada passo, Helena sentia que a floresta ao seu redor se transformava. No início, as árvores eram familiares, os sons da noite eram comuns, o vento entre as folhas, o canto dos grilos, o distante pio das corujas. Mas conforme avançava, algo começou a mudar. As árvores tornaram-se mais altas e torcidas, suas raízes emergiam do chão como garras tentando capturá-la. O solo antes firme e seco tornou-se úmido, afundando sob seus pés, como se quisesse prendê-la ali. O ar estava denso, carregado com um cheiro metálico que não pertencia à natureza. A sensação de estar sendo observada era inegável. Sombras pareciam se mover entre os troncos, mas quando ela se virava, tudo estava imóvel. Seu coração batia acelerado, mas ela se recusava a parar. Pouco depois de cruzar uma pequena colina coberta por névoa, Helena encontrou algo que fez sua respiração falhar. Havia pegadas na terra, pegadas humanas. Seu coração disparou. Seria Augusto? As marcas pareciam recentes, como se alguém tivesse passado por ali horas antes. Ela acelerou o passo, seguindo a trilha que se aprofundava ainda mais na floresta desconhecida. Mas então, sem aviso, as pegadas desapareceram, como se o dono tivesse simplesmente evaporado. Helena se viu diante de um lago silencioso, envolto por uma névoa espessa que parecia dançar sobre a superfície da água escura. O reflexo da lua projetava-se de maneira distorcida, como se algo estivesse se mexendo logo abaixo da superfície. Ela não reconhecia aquele lago, e isso a fez hesitar. As histórias sobre a floresta voltaram à sua mente. Falava-se de lugares que não existiam no mapa, de caminhos que mudavam, de lugares onde o tempo não seguia as mesmas regras do mundo exterior. Ela se perguntou se havia cruzado a fronteira para um desses lugares esquecidos. Mas não havia tempo para medo. Ela tinha que continuar. Movendo-se cuidadosamente pela margem do lago, percebeu algo flutuando perto da água. Seu coração gelou. Era um pedaço de tecido, encharcado e sujo de lama. O tecido pertencia às vestes reais de Augusto. Se ele esteve ali, onde estava agora? A ideia de que poderia estar mais perto do que imaginava
a encheu de determinação. No entanto, antes que pudesse se mover, algo quebrou o silêncio. O som de passos. Não os seus. Helena se virou bruscamente, mas não viu nada além da névoa densa se espalhando pelo lago. Por um instante, pensou ter visto uma sombra se mover entre as árvores, mas quando piscou, não havia nada ali. Ela não estava sozinha. A temperatura caiu bruscamente. O vento cessou. O silêncio tornou-se absoluto. Então, Helena ouviu. Um sussurro fraco, quase indistinguível. Palavras que não faziam sentido, ditas em uma voz que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Ela girou sobre os próprios pés, tentando encontrar a origem do som, mas a floresta se mantinha imóvel. Seu instinto gritava para que corresse, mas ela não podia. Se Augusto esteve ali, se ele estava perdido nesse mesmo lugar, então ela precisava enfrentar aquilo. Com um profundo fôlego, continuou andando, ignorando o sussurro persistente que parecia ficar cada vez mais próximo. Seu corpo estava tenso, a mão firmemente agarrada ao cabo da adaga. Foi quando algo chamou sua atenção. No chão, entre as raízes de uma árvore morta, havia uma marca estranha. Não era natural. Parecia um símbolo, desenhado na terra como se alguém tivesse tentado deixar um aviso. Linhas curvas se entrelaçavam, formando um padrão que lhe era desconhecido. Mas o mais perturbador era o que estava ao lado do símbolo. Cravado na madeira da árvore, havia um entalhe profundo, como se unhas tivessem arranhado a casca na tentativa de segurar-se. Helena engoliu seco. Algo ou alguém tentou fugir. E falhou. Agora, Helena tinha certeza de que havia cruzado uma fronteira invisível. A floresta que conhecia já não existia mais. A cada passo, o caminho à sua frente se tornava menos natural. Árvores com troncos retorcidos, folhas negras como carvão, raízes que se mexiam sutilmente quando ela passava. A sensação de ser observada se intensificou, a ponto de ser quase insuportável. Ela queria chamar por Augusto, gritar seu nome, mas algo dentro dela dizia para permanecer em silêncio. E então ela viu. Bem à sua frente, um arco de pedras cobertas de musgo erguia-se no meio da trilha. Era grande, antigo, e parecia pulsar levemente, como se estivesse vivo. Além dele, o caminho continuava, mas o ar dentro da passagem era diferente. Uma escuridão densa parecia se mover, como uma cortina de sombras, impedindo que se visse o que havia do outro lado. Tudo dentro de Helena gritava para não atravessar. Mas então, algo mudou. O sussurro que a acompanhava até ali cessou completamente. No mesmo instante, o silêncio absoluto foi quebrado pelo som mais angustiante que já ouvira em sua vida. Um grito, não um grito qualquer. Era Augusto. Sem hesitar, Helena apertou os punhos, reuniu toda a coragem que lhe restava e atravessou o arco, sem saber que, ao fazer isso, estava cruzando um limite do qual talvez jamais pudesse voltar. Assim que Helena atravessou o arco de pedras, uma sensação avassaladora tomou conta de seu corpo. O ar ali era diferente, pesado, denso, carregado de algo que ela não conseguia explicar. Por um breve instante, tudo ao seu redor se dissolveu em completa escuridão. O frio penetrou seus ossos como lâminas afiadas, e um zunido grave ressoou em seus ouvidos, como se algo estivesse tentando se comunicar com ela. O chão sumiu debaixo de seus pés, e por um momento que pareceu eterno, ela sentiu como se estivesse caindo em um abismo sem fim. Então, tudo parou. Quando Helena abriu os olhos, percebeu que não estava mais na floresta. O céu acima dela era de um tom estranho, um azul profundo que se misturava ao roxo, como se o dia e a noite coexistissem ao mesmo tempo. A lua era gigantesca, emitindo uma luz prateada que iluminava uma paisagem que não parecia pertencer ao mundo real. À sua frente, um castelo se erguia no horizonte, mas não era como os castelos de seu reino. Suas torres eram retorcidas, suas muralhas eram cobertas por vinhas negras,
e sua presença exalava algo sombrio e ancestral. Helena percebeu que estava num lugar além da compreensão humana, e Augusto estava em algum lugar ali dentro. Cada passo em direção ao castelo parecia um desafio contra sua própria sanidade. O solo era formado por pedras lisas e escuras que pareciam absorver a luz da lua. O ar era silencioso demais, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. Ao se aproximar dos portões gigantescos, Helena percebeu que não havia guardas, nenhum sinal de vida. Somente o vento sussurrando através das torres, trazendo consigo um eco distante de vozes que não pertenciam a ninguém. As portas, feitas de um metal negro e frio, se abriram sozinhas quando ela tocou sua superfície. O som que produziram foi profundo e arrastado, como se o próprio castelo estivesse acordando de um sono longo e perturbador. Dentro, o corredor principal se estendia à sua frente, coberto por tapetes vermelhos desbotados e iluminado por candelabros cujas chamas tremulavam sem razão aparente. Retratos pendiam das paredes, retratando figuras de rostos indistintos, suas feições borradas como se tivessem sido apagadas pelo tempo. E então, Helena viu algo que fez seu coração congelar. No fim do corredor, algo estava gravado no chão. Era o mesmo símbolo que ela havia encontrado na floresta. E ao redor dele, manchas escuras secas no tapete indicavam que ali havia ocorrido algo terrível. A intuição de Helena lhe dizia que estava sendo atraída para um lugar específico dentro daquele castelo. Cada corredor que escolhia, cada porta que abria, parecia levá-la mais fundo dentro da fortaleza sombria, até que chegou a uma grande sala circular. As paredes eram cobertas por espelhos altos e antigos, emoldurados por ouro manchado e cobertos de rachaduras. O chão era de mármore escuro, e no centro, uma única cadeira de pedra estava voltada para um trono vazio. Helena se aproximou lentamente, sentindo um peso no peito cada vez maior. Foi então que percebeu que os espelhos não refletiam sua imagem corretamente. Em alguns, ela via uma versão distorcida de si mesma, mais velha, mais pálida, com olhos fundos e uma expressão de desespero. Em outros, via sombras movendo-se atrás dela, mesmo sabendo que não havia nada ali. Mas um dos espelhos foi o que a fez prender a respiração. Dentro dele, ela viu Augusto. Ele estava sentado no chão, encostado em uma parede escura, seu rosto pálido, sua expressão vazia. Ele parecia não vê-la, perdido em um transe profundo. Helena correu para tocar o vidro, mas no momento em que seus dedos encostaram na superfície fria, o reflexo de Augusto desapareceu. Em seu lugar, uma nova figura surgiu. Era alguém de olhos profundos e vazios, um rosto que não deveria existir. E então, Helena sentiu uma presença atrás dela. Virou-se de súbito, mas não havia ninguém. A sala estava vazia, mas ela sabia, não estava sozinha. O silêncio foi interrompido por um som grave e gutural. Algo se movia nas sombras, além das colunas do salão, um peso arrastando-se pelo chão de mármore. Helena congelou. De dentro da escuridão, uma silhueta emergiu. Não era humano. Era uma criatura de forma indefinida, sua pele feita de algo entre sombras e carne, os olhos brilhando como brasas apagadas. Seu corpo parecia estar em constante mudança, como se não tivesse uma forma fixa. Ela percebeu que aquilo era o guardião daquele lugar, e não a deixaria sair dali viva. Helena agarrou sua adaga, mas sabia que aquilo não seria suficiente. A criatura avançou lentamente, sua presença emanando um frio cortante que fez os espelhos começarem a rachar. Seu instinto gritava para fugir, mas antes que pudesse reagir, o chão sob seus pés tremeu. Os espelhos ao seu redor explodiram em milhares de pedaços, e no meio do turbilhão de vidro quebrado, Helena viu uma nova passagem se abrir. Sem hesitar, ela correu para dentro. O rugido da criatura ecoou pelo castelo, reverberando pelos corredores. Mas Helena não olhou para trás. Tudo o que importava agora era encontrar Augusto.
e escapar daquele reino antes que fosse tarde demais. Helena correu pelo corredor recém-aberto, seu coração martelando dentro do peito. O rugido da criatura ecoava atrás dela, mas os caminhos do castelo pareciam mudar à medida que avançava. Corredores que antes eram longos e escuros, agora se tornavam curtos e tortuosos. Portas que pareciam levar a um lugar seguro se fechavam diante de seus olhos, como se o próprio castelo estivesse tentando impedi-la de seguir em frente. O ar tornou-se pesado, carregado de algo denso e sufocante. Quando finalmente alcançou o fim do corredor, encontrou uma grande porta de madeira esculpida com símbolos que pareciam pulsar, como se estivessem vivos. Empurrou-a com toda a sua força e, ao atravessá-la, sentiu como se estivesse entrando em um novo mundo. O salão diante dela era imenso, suas paredes formavam um arco gigante que se perdia na escuridão do teto. No centro, uma plataforma de pedra sustentava uma figura imóvel. Era Augusto. Ele estava ajoelhado, com os olhos fechados, como se estivesse dormindo. Correntes negras se estendiam do chão e envolviam seus pulsos e tornozelos. Mas o que mais chamava a atenção era o símbolo gravado em sua testa, brilhando com uma luz púrpura intensa. Algo dentro de Helena se contorceu. Ela sabia que aquilo não era apenas um feitiço. Seu irmão estava preso entre dois mundos, e a única forma de libertá-lo exigiria um preço terrível. Helena se aproximou devagar, sentindo o frio emanando do corpo de Augusto. Ele não parecia ouvir sua presença. Foi então que algo mudou. As correntes tremeram e um som profundo preencheu o salão. As sombras ao redor começaram a se mover, formando figuras distorcidas que sussurravam em uma língua desconhecida. Então, a voz surgiu. Não era uma voz comum. Era um sussurro que se espalhava pelo ar como um veneno, penetrando sua mente e arrancando lembranças de sua infância, seus medos mais profundos, seus momentos de fraqueza. A voz revelava verdades que ninguém deveria saber. Ela descobriu que o desaparecimento de Augusto não fora um acidente. Ele havia sido escolhido. O castelo não era apenas uma fortaleza esquecida. Ele era um selo que mantinha aprisionado algo muito mais antigo, algo que não deveria ser libertado. E Augusto era a chave. Se ele fosse despertado sem que o ritual fosse concluído, a entidade selada ali escaparia, trazendo consigo a destruição completa de tudo que Helena conhecia. Mas havia um segundo caminho. Se Helena aceitasse o fardo e oferecesse sua própria vida, o selo seria restaurado. Augusto seria libertado, e o reino permaneceria seguro. Helena sentiu o peso da escolha esmagando seu peito. Seu corpo tremia, sua mente gritava por uma solução que não existia. Olhou para Augusto, ainda imóvel. Seu irmão, a única família que realmente importava para ela. Ele não merecia aquele destino. As sombras começaram a se agitar mais rápido. Os sussurros se tornaram gritos distorcidos. O tempo estava se esgotando. Ela fechou os olhos, deu um passo à frente, e então sentiu algo tocá-la. Uma mão fraca segurou seu pulso. Era Augusto. Seus olhos se abriram pela primeira vez, brilhando com uma luz dourada, como se algo dentro dele estivesse despertando. O símbolo em sua testa começou a queimar, rachando como vidro sob pressão. As correntes negras se partiram em 1000 pedaços, e uma onda de energia percorreu o salão, quebrando as paredes e fazendo o castelo tremer. Helena sentiu uma força a puxando para trás. Algo invisível, algo furioso, mas antes que pudesse ser arrastada para a escuridão, Augusto a segurou com toda a sua força e a trouxe para junto dele. E então, tudo se desfez. Quando Helena abriu os olhos novamente, não estava mais no castelo. O céu era azul. O vento carregava o cheiro fresco das árvores. O som dos pássaros preenchia o ar. Ela estava de volta à floresta. Ao seu lado, Augusto ainda segurava sua mão. Ele estava vivo, exausto, ferido, mas vivo. Eles haviam escapado, mas ao olharem para trás,
Perceberam que o arco de pedras havia desaparecido. Não havia mais sinal do castelo, das sombras, da entidade aprisionada. A floresta estava quieta, como se nada tivesse acontecido. Mas Helena sabia a verdade. Ela e Augusto haviam sido marcados por algo que jamais poderia ser apagado. E em algum lugar, nas profundezas do mundo, as sombras ainda esperavam. Esperavam pela próxima vez em que alguém ousasse cruzar a fronteira do reino perdido.